Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Se inscreve nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook e também tem o meu canal do Telegram. Não se esqueça do meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Ali eu coloco toda a Bíblia narrada com a minha voz. E você pode acompanhar as escrituras junto comigo. Também nós temos a nossa plataforma abaplay.com.br. Se você ainda não faz parte da família Abaplay, eu te convido a estar acessando aí no seu celular, no seu computador e se inscrever para estar acompanhando todos os conteúdos super abençoados que nós temos preparado para vocês. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Haverão momentos em nossa caminhada com o Senhor em que seremos tentados a culpar a Deus por causa de orações não respondidas. Mesmo tendo examinado os nossos corações e não encontrado nenhum pecado não confessado escondido em nossas profundezas, ainda assim sentimos como se Deus estivesse desconsiderado nossos desejos e anseios por uma resposta e dúvidas que estamos enfrentando, que tem demorado bastante. Nesta passagem de Isaías 40, Deus está encorajando o seu povo a lembrar quem Ele é e que Ele tem poder soberano absoluto sobre todo o universo. Tudo está sob o seu controle. Nos versículos anteriores deste capítulo, Deus declarou mais uma vez a grandeza do seu incrível poder sobre toda a terra. Quantas vezes nos encontramos em uma situação ou circunstância difícil que achamos que não podemos superar, ou lutando com um problema que é tão pessoal que não podemos nem compartilhá-lo com ninguém. E dentro dessa angústia sentimos como se nem o próprio Deus pudesse realmente ver este conflito que assola as profundezas da nossa alma aflita. E por muitas vezes a reclamação pode fazer parte deste momento. A longa e conturbada história do povo de Israel mostra o fato de que eles frequentemente reclamavam no deserto. E para a maioria deles, as coisas não terminaram bem. Jó, um homem de Deus que sofreu terrivelmente, entendeu que, independente do que acontecesse, fosse bom ou ruim, Deus ainda tinha tudo sob controle. Quando lemos em Jó 2, versículo 9, sobre a sua esposa, ela diz: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Você fala como uma mulher tola fala. Ele disse a ela: devemos aceitar de Deus apenas o bem e não a adversidade? Em tudo isso, Jó não pecou no que disse. Ninguém pode fazer do sofrimento uma coisa leve na vida de um crente. No entanto, o coração agradecido e uma compreensão correta do caráter de Deus serão um bom meio de nos sustentar na hora da aflição. Se Deus sabe quando um pardal cai no chão e sabe o número de fios de cabelo de nossa cabeça, então Ele certamente sabe tudo sobre nós. E Ele já tem essa solução. Se pudermos chegar ao ponto em que possamos agradecer a Deus em todas as circunstâncias,
talvez estaremos mais próximos do caminho de ver a libertação do Senhor em seu tempo e em seu caminho. Salmo 50, 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Perceba que a gratidão, ela entra como um sacrifício de honra para Deus. E Ele, como resposta, mostra a salvação àquele que anda nos caminhos dele, incluindo a gratidão, incluindo um coração grato. A única coisa que impedirá Deus de nos ouvir é quando nutrimos o pecado em nosso coração. Salmo 66, versículo 17. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Deus nunca cochila nem dorme, mas, pelo contrário, cuida de nós, dia e noite. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá, e nunca mudará. Sua palavra amanhã dirá a mesma coisa que diz hoje. Então nós podemos confiar na sua palavra, pois Ele sempre a cumprirá. Malaquias 3, 6. De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Isaías 55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito ao qual a enviei. Ele é o Criador de toda a terra. E, afinal, um Criador não conhece tudo sobre a sua criação? Deus sabe tudo sobre nós. Ele nos teceu no ventre de nossas mães. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Ele não se cansa e nem se cansará. Nós, diferente dele, nos cansamos
de pessoas, de circunstâncias, e nos cansamos de esperar em Deus, quando os céus parecem estar em silêncios. Às vezes, nesses momentos, nós temos a ansiedade e começamos a fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. E acabamos fazendo uma grande bagunça. Talvez se tivéssemos esperado em Deus, então Ele teria feito tudo muito acima de qualquer coisa que pudéssemos pedir ou imaginar. Por seu poderoso poder divino, operando em nosso homem espiritual. Os salmos valorizam muito a espera em Deus pela fé, pois alega que isso aumentará a nossa expectativa de que quando Deus se mover, Ele nunca chega cedo ou tarde demais, mas sempre na hora certa. Não podemos experimentar esse trabalho de noite para o dia, pois existe tempo e paciência, uma vontade constantemente submetida a Deus pela fé e um desejo de agradá-lo em tudo e obedecer à sua palavra. Se buscarmos a cada momento andar pelo Espírito, então Ele concede força em todo cansaço e em toda fraqueza. É natural que, se utilizarmos apenas a nossa força, à medida que os anos passem, nós nos sentimos cada vez mais fracos e acabamos perdendo todas as paixões, os desejos, as emoções, a firmeza de vontade de perseverar, à medida que envelhecemos. Na verdade, sempre que tentamos fazer a obra de Deus também, pelo poder da nossa vontade, vamos falhar em algum momento, porque a carne e o espírito militam o tempo todo. E, além disso, vivemos em um mundo onde a esperança está diminuindo cada vez mais para todas as pessoas, à medida que vemos um colapso na sociedade e tanta turbulência dentre as nações e as lideranças, nós acabamos muitas vezes pensando que não há mais saída. E então o mundo declara que a ideia de esperança é pensar, espero que dê tudo certo. Mas, na verdade, a Bíblia declara a definição de esperança como uma certeza radiante, lá no fundo do nosso coração, uma convicção profunda de uma realidade invisível, de que os nossos tempos estão também nas mãos de Deus, e que o nosso destino final é co-reinar com o Senhor Jesus, em nossos corpos glorificados, imortais, ressuscitados na terra, na era que há por vir, no milênio. Então, estar com Ele para sempre. O mundo não pode olhar para isso e entender sem ter o Espírito. Na verdade, é impossível entender as coisas de Deus se não for pelo Espírito Santo. Pela razão, não se entende. Mas, pela razão, dá para entender a palavra de Deus em diversos aspectos. Porém, você precisa da fé para penetrar no mais profundo do sobrenatural, do Espírito Santo, para que você possa estar em igualdade com o Senhor, na vontade dEle para com a sua vida. Claro que também não seremos perfeitos, porque nós não somos perfeitos, somos seres humanos. Às vezes, todos nós tropeçamos, mas com a ajuda do Espírito Santo e pelo poder do sangue de Jesus, nós podemos ficar em pé. Sacudimos a poeira da derrota, do desespero, expulsamos o diabo dos nossos negócios e continuamos andando na força e no poder que só Deus pode nos fornecer. Nesses momentos, mais uma vez, temos nossas forças renovadas e descobrimos novamente que as misericórdias de Deus são novas a cada manhã e que grande é a sua felicidade. Nossa esperança nos fará voar como águias para aquele reino celestial, onde, como águias, veremos de grandes alturas coisas espirituais que são o privilégio abençoado de todos os santos eleitos de Deus. E nisso nós temos o discernimento espiritual, à medida que Deus abre os nossos olhos para ver as maravilhas da sua lei. Nós seremos capacitados para correr a corrida que Ele colocou diante de nós e não nos cansaremos, pois estamos olhando para o objetivo de cumprir o chamado com o nosso Messias, o Senhor Jesus, e terminar o curso que Ele estabeleceu para nós, antes mesmo de nascermos. Você sabia que no final da vida na terra, a grande águia, quando ela está prestes a morrer, ela abre as suas asas, voa para o céu em direção ao sol, e então
Nós, assim como esta águia, no final de nossas vidas, voaremos para cima em direção a Jesus, o Filho da Justiça, que virá nas nuvens, de maneira visível, para nos buscar. E nós iremos ao encontro dele, receberemos corpos glorificados, e então estaremos prontos como guerreiros, reis, sacerdotes, como co-herdeiros de Cristo Jesus, para uma grande batalha, e depois viveremos com ele, por toda a eternidade. Por isso, independente do que aconteça em nossas vidas hoje, independente de acharmos que Deus não está nos ouvindo, não está respondendo a tempo, que precisamos daquilo, pois estamos envelhecendo, não é mesmo? Este é o nosso pensamento. Senhor, faça logo, porque senão não adiantará mais. Na verdade, enquanto pensamos de maneira tão pequena, Deus está pensando de maneira tão grande, e Deus está sempre trabalhando. A dica é, se nós estivermos andando pelo Espírito e estivermos andando no caminho, é ali que as coisas acontecem, é ali que as oportunidades aparecem, é ali que as conexões corretas vêm sobre nós. Porém, se estivermos com o nosso coração errado, cheios de pecado e nos desviando do caminho o tempo todo, nós não temos como voltarmos para a direção do Senhor. Pelo contrário, estaremos distantes dele. E então, nada poderemos ouvir vindo dele. Então, acalme o seu coração, retire toda a ansiedade. Deus está olhando por você. E Deus sabe o que você e eu precisamos. E na hora certa, Ele vai fazer. Talvez Ele já esteja até fazendo e você não sabe. Então, vamos nos encher de fé e esperança, pois Deus é contigo todos os dias. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo.